gente fala sobre os desafios da cadeia da carne ovina, que foram tema da 15ª Agrovino, que aconteceu lá em Bagé, no Rio Grande do Sul. Foram apresentados estudos sobre o consumo, dados estatísticos da criação de ovinos de corte no estado, além da experiência em desenvolvimento de novos produtos para agregar valor à carne. Para repercutir esses assuntos, eu converso agora com o diretor técnico da Associação Paulista de Criadores de Ovinos, o Hélio de Almeida. Oi, Hélio, bom dia, bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. A gente sabe, né, que é uma cultura muito tradicional no sul do país, a ovinocultura, e hoje trazendo a questão de produção no estado e consumo também. Como que ela está a atividade, colocando aqui um raio-x, um panorama? Bom dia, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, espero agregar com algumas informações. Particularmente, o estado do Rio Grande do Sul sempre foi tradicional, né, um produtor, concentra os principais abatedouros de ovinos, principalmente sob inspeção federal, tem uma tradição muito forte, um hábito de consumo, né, a gente pode se regionalizar, o consumo ele extrapola muito o que a gente tem no país, né, mas particularmente sobre o estado de São Paulo, ele é um dos principais centros consumidores, né? A capital, a região metropolitana, os centros urbanos de destaque de eixo Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto, né? Então, praticamente o mercado de cordeiro, de carne de cordeiro, está centralizado nesses pontos, né? Principalmente no Sudeste. A gente também tem que destacar a região Nordeste, que tem um consumo, um hábito, né? Uma cultura de consumo também muito forte, mas do que é produzido hoje de cordeiro, o foco mesmo a gente pode colocar como o estado de São Paulo, que é o principal comprador e também o importador, né? Se buscar nas estatísticas, o estado de São Paulo é um dos principais importadores de carne de cordeiro, né? Exatamente, a gente até gravou um especial em uma fazenda aqui no interior, que eu me recordo, e foi espetacular, né? Porque lá eles fazem todo o modelo, o processo de produção, desde a criação, que já passa por várias gerações, até a entrega ali final, né, do produto. Então teve também bastante participação, eu imagino, desses estados produtores e consumidores também. Como que vocês alinharam, né, ainda os principais pontos de desafios, né? O que a ovinocultura ainda pode fazer para se expandir mais, já que tem um mercado muito grande em potencial, Hélio? Olha, eu acredito, assim, na minha opinião, que é o hábito. É o hábito você estimular a pessoa a colocar a carne ovina no cardápio semanal, no cardápio mensal, né? Porque ela já saiu, assim, já foi o tempo dela ser específica para Páscoa, para final de ano. Então, hoje a gente já encontra a carne em supermercados, redes pequenas até do interior, açougues de bairro. Então, talvez o foco nesse momento seria mais estimular o consumo, não que porque o produto em si a população já conhece, já sabe, né, que existe a produção, né, mas eu vejo que o foco talvez seja mesmo na questão de estímulo, né, até na parte de marketing, de divulgação. Nós temos algumas redes conhecidas de varejo que tem seus produtos, que tem nas gôndolas, né? Então, assim, eu vejo que para aumentar esse consumo, falta um pouco mais de estímulo da pessoa, das famílias inserirem no cardápio, talvez mensal, uma programação mensal, né, de compras aí, colocar no cardápio da família. Então, realmente, ainda é a questão nem tanto de conhecimento, porque já está bastante divulgada, né, segundo você, mas a parte de estimular mesmo. Olha, quem sabe hoje, ao invés da carne bovina ou da carne de frango, inclua aí no cardápio a carne ovina, né, a carne de cordeiro, enfim, que tem vários cortes fantásticos.
Então, realmente é uma questão mais de hábito. A gente vê, por exemplo, aqui entre os nossos vizinhos, que são fortes também no assunto, na Argentina, que já é uma carne ali muito mais tradicional, digamos assim, mais consumida, né? Já é mais hábito. Num país mesmo, claro, a gente sabe de um porte menor em termos ali, em comparação com o nosso país, né? Várias regiões, então, e a gente sabe como ela tem presença forte em determinadas regiões aqui no Brasil, mas para alcançar ali na totalidade, em nível, então falta realmente esse estímulo, né? Então, esse acaba sendo um grande desafio e a questão também de competitividade em relação aos preços. Como é que vocês discutiram isso durante o evento também, Hélio? Com relação a preço, eu vejo que a carne ovina, ela não compete com as demais em termos do produto em si, né? E preço, e como tem essa questão aí de falta de um estímulo, de uma pessoa comprar mais, o preço às vezes pode até ser impeditivo, né? Uma pesquisa uma vez foi feita no interior do estado de São Paulo, por que as pessoas não consumiam carne de cordeiro. Entre os itens que estavam relacionados para responder, estava preço e disponibilidade. E o principal, a maior parte das respostas foi disponibilidade. Então, assim, eu vejo que a carne ovina, ela pode ser inserida como uma carne ingrediente, por exemplo, que entra numa receita, que entra num produto, num embutido, ou até o gourmet, que é aquela que é o carro-chefe. Então, a carne ovina, ela pode ser inserida em vários tipos de preparo, tipos de finalidade, desde o do ingrediente para um processado até para um prato principal, como a gente conhece como gourmet, né? Então, o preço vai variar. Então, desde aqueles cortes que são mais voltados para um prato especializado, de alta gastronomia, até os cortes que podem ser utilizados aí no dia a dia. Fala-se muito do pescoço, é um corte que não tem um valor agregado tão grande quanto um carré, por exemplo, mas ele é saborosíssimo. Ele é uma carne de excelente qualidade que pode ser utilizado no dia a dia. Então, o preço também ele varia em função do que o consumidor está disposto a pagar. Porque se a gente fazer o um comparativo com a carne bovina, nós temos desde carnes, vamos dizer assim, básicas, né, do dia a dia, até as carnes mais caras, gourmets, né, de linhas especializadas, nobres, isso, né, que tem um preço diferenciado. O mercado, o consumidor classe A, talvez, com poder aquisitivo maior, ele não deixa de consumir. Né? E aí aquele consumidor que tem um poder aquisitivo inferior, talvez, aí ele vai mais questão de preço, que assim como a carne bovina, a carne de cordeiro tem a sua variabilidade, desde cortes mais em conta até cortes mais caros, né? Vamos dizer assim. Muito bom você trazer isso aqui para nós, né? E aí me veio aqui em mente, por exemplo, um trabalho alinhado desde o início ali da cadeia produtiva, por exemplo, desde o início com o produtor, passando até ali a ponta final, com chefes de cozinha, de fazer um trabalho valorizando de fato o que é o cordeiro, né? Você falou agora do pescoço, o carré, que é muito bem conhecido, mas até para entender outros cortes e como virar algo mais familiar e habitual ali no dia a dia, na mesa do brasileiro também, como forma aí de estímulo dessa proteína que é tão importante e também viabiliza, né, o produtor financeiramente. Então, na questão de disponibilidade, a gente consegue ainda ter mais expansão, entrar ainda mais no mercado, ou seja, pelo que você entendeu do termômetro ali no evento também, os produtores estão tendo um bom retorno financeiro. Como é que está essa relação, Hélio? A parte financeira com relação ao custo de produção, ela é muito particular. Cada produtor vai ter o seu custo, que depende de vários fatores regionais. Tem alguns fatores que são macroeconômicos, que não tem como ter um controle maior, mas o produtor ele precisa assim, ser eficiente. Né? Ele
procurar um técnico, ou ele ter o conhecimento técnico de usar as melhores ferramentas genéticas de nutrição, de manejo, para reduzir o custo, né? Porque nós temos um rebanho que é capaz de atender aquilo que a gente importa. Então, nós temos, às vezes, aqui dentro do Brasil, ovinos disponíveis para produzir o equivalente àquilo que é importado, né? Então, o produtor, ele se tecnificando mais, se especializando mais, ele consegue ser mais eficiente, reduzir custo de produção. Tem custo de produção que é mais difícil de a gente ter uma melhora, uma alteração significativa, e tem aqueles outros custos que a gente pode trabalhar para reduzir o impacto no preço, no custo final do cordeiro, né? Então, dependendo muito da região também, uma região do sul que tem muito, o enfoque é muito em produção a pasto, tem um custo, pode ter um custo inferior numa região mais tecnificada, por exemplo, o estado de São Paulo, Sudeste. No Nordeste também pode ter um custo até inferior por utilizar forrageiras nativas na alimentação dos animais, que reduz bastante o custo de produção. Então, cada modelo, cada sistema vai ter um custo mais ou menos assim, padrão. Padrão não, assim, né? Característica daquele sistema, né? Sim. E aí o produtor, com a tecnologia disponível, ele tem que buscar reduzir o custo de produção, né? Exatamente, a gente sabe da ração, por exemplo, né, e outras interferências que acabam elevando muito aí, com certeza, todo esse processo, esse investimento, mas muito bom você trazer um pouco da realidade atual dessa atividade também, que só cresce aqui no país, que é a nossa ovinocultura. Muitíssimo obrigada, viu, Hélio? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado.